Aí você pensa, mas o bem tem que ser pro país. Gente, tira isso da cabeça. Pô, eles não querem que nada seja do país, seja nosso. Tem sim que seja do governo. O governo, quando ele é comunista, ele tenta pegar e tirar o bem de todos nós, de todo o povo. Ó, eles aprenderam que em 64 o país viveu em tempos de ditadura, comandada por militares fascistas que instalam uma sanguinária ditadura no país, matando ou torturando pessoas que amavam sua pátria, suas famílias e o povo brasileiro, e ponto final. Os livros não dizem, se não fossem os militares em 64, hoje o país estaria vivendo um regime comunista, igual ou pior que Cuba e Venezuela, onde o povo passa fome e vive em situação de miséria. Tá vendo o que o PT quer para nós? E por isso eu digo, PT não, PT eu não quero mais. Meu único objetivo é possibilitar que aqueles que foram ensinados e doutrinados por seus professores, parentes, amigos e pela mídia, que o motivo de 1964 foi golpe desfechado pelos bandidos contra os mocinhos, possam receber informações exatas e objetivas, com esse novo conhecimento, poder traçar um rumo em suas vidas, que sabe de seu país, quem sabe de seu país. O que foi realmente eles chamam de ditadura em 64? Vamos pegar lá atrás, em 1922, ano que foi criado no Brasil o Partido Comunista. Em 1935, os comunistas brasileiros tentaram dar um golpe para transformar o Brasil num país comunista, mas falharam. Até 1937, os comunistas estavam na legalidade. Então, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe e implantou o país uma ditadura que foi dominada a Estado Novo. Preste atenção. De 1939 a 1945 aconteceu 11 Guerra Mundial, onde muitos militares brasileiros morreram defendendo a democracia e a liberdade contra as ditaduras de Hitler, Mussolini, enquanto os militares brasileiros morriam defendendo os valores cristãos e outros seres humanos no Brasil. Os comunistas desenvolviam novas estratégias para a conquista do poder e para implantar sua tão sonhada ditadura soviética, para transformar o Brasil num satélite da matriz de seu paraíso ideológico, a Rússia. Novos termos, novas estratégias foram adotadas: luta democrática, socialista, esquerda, frente ampla, aliança de libertação nacional e muitos outros termos para aglutinar idealistas, gêneros e mal informados, para conquistar o poder e daí se extinguir todos os partidos democráticos, a liberdade de expressão, implantar denominada ditadura do proletariado. Aí vocês podem ver aí qual é a verdadeira intenção do PT, qual é a verdadeira intenção desses comunistas. Eles estão querendo destruir o nosso país e, como sempre, como o texto fala aqui, os mal informados acabam tomando partido em coisas que eles não sabem no que se está se metendo, qual é a verdadeira ideologia. Eles estão entrando porque gostam do cara, porque o cara fez isso, porque o cara fez aquilo. Vocês têm que ir a fundo, pesquisar, saber qual é a verdadeira ideologia dos caras.
A Rússia, na Europa, com o avanço e o sacrifício heróico de seus soldados durante a Segunda Guerra Mundial, chegaram até Berlim e se aproveitou do avanço de seus soldados e de suas conquistas para dominar os territórios ocupados. Encerrada a guerra em 1940, dividiram o mundo ao meio. 2 blocos se formaram, um foi dominado capitalista e o outro foi dominado socialista, separando então a famosa esquerda e direita. Olha aí de onde surgiu a esquerda e a direita, para vocês saberem. Aí Fidel Castro estava nos primeiros momentos da Revolução Cubana, indecioso e relutante, não sabia para que lado político e ideológico deveria alinhar. Por fatal falta de inteligência, o governo americano, que também vacilou, o jovem Fidel acabou sentando no colo do Nikita Khrushchev, sei lá, é um nome russo muito difícil de falar, que ondulou e bajulou como um herói, e a pequena ilha de Cuba virou satélite de Moscou, bem no quintal dos americanos. Aí tem mais aqui, vou ler mais um pouquinho aqui, que fala sobre o início da década de 1960. A Rússia e seu satélite Cuba treinavam e exportavam guerrilheiros e terroristas para o mundo todo. Guerrilheiros e terroristas treinados em Cuba, na Rússia e na China atuaram matando e destruindo em toda a década de 1970. O Brasil ficou fora desse esquema. Guerrilheiros e terroristas brasileiros foram treinados em Cuba. O Brasil não ficou fora desse esquema. Muitos antes de 31 de março de 1904, com o objetivo de virem para o Brasil para realizar uma revolução, implantar no país uma ditadura comunista. Olha, tem ditadura militar e tem ditadura comunista. Essa era a intenção dos caras. A diferença entre a ditadura militar é que a ditadura militar, ela preza pelo bom costume, pela pátria, pelo país. E a ideologia comunista, ela quer destruir o que nós temos de bom, que é a nossa pátria, que é o nosso país, que é o que nós conquistamos, que nós trabalhamos para conquistar. Essa é a ideologia por trás do PT. E é uma ideologia que não é nossa, é da Rússia, de lá do velho mundo, sei lá, da Europa. Não é nossa essa briga. Aí bem antes de 64, segundo a cartilha da Guerra de Revolucionários Militantes, comunistas infiltrados nos mais diversos setores produziam caos no país, técnicas malaqueavam e dividiam o povo para tomar o poder, e a técnica de quanto pior, melhor eram aplicadas no Brasil. As greves políticas paralisavam tudo: transportes, escolas, bancos, hospitais, escolas, faculdades. O povo enfrentava filas enormes para compra de alimentos. O governo apoiava e incentivava a indisciplina nas forças armadas. O governo João Goulart, pressionado por comunistas, queria implantar as denominadas reformas de base no país, sem consultar e seres aprovadas pelo Congresso Nacional. Foi cogitado pelo governo de Jango fechar o Congresso Nacional por meio de força, com o apoio dos militares, denominados pelos comunistas como legalistas. E era assim, e é assim que eles querem tomar o poder.
É assim que eles querem chegar ao poder. Aí tem aqui, ó, a imensa maioria do povo brasileiro apelava desesperadamente para que os militares fizessem uma intervenção e evitassem que o Brasil tornasse mais um país comunista. O povo foi às ruas com as marchas da família com Deus pela liberdade no Rio, São Paulo e muitas outras cidades do país. Todos pediam o fim do governo de Diogo Goulart antes que fosse tarde demais. Tá vendo aí a verdade? O que acontece hoje? O povo vai às ruas, o povo clama, a maioria, ainda bem que nós somos a maioria e a maioria quer o bem do país, quer ver o Brasil ir para frente e não para trás. Na verdade, todos faziam parte de um plano comunista de tomada do poder através de uma revolução armada, segundo o modelo de Cuba. Desde 1961, ainda no governo de Júnior Quadros, o comunista Jovem Teles, Francisco Julião e Clodomir dos Santos Moraes estavam em Cuba acertando cursos guerrilheiros e envio de armas para o Brasil. Outros comunistas já realizavam cursos de guerrilharia, abordagem de terrorismo em Cuba e na China. E a área da Araguaia já estava escolhida pelo PC do B para implantar a guerrilha rural no Brasil. Tá vendo aí? Os caras foram lá para fora, esses que foram presos e torturados voltaram para implantar o terrorismo no Brasil. Ou seja, não eram terroristas. Quem eram esses caras? Eram os que estão aí, que estão com o PT. Era Dilma, era Lula. Lula era o representante dos siderúrgica. Dilma era representante de lá, desse local aqui, que eles estão falando. Tinham escolhido, já estava escolhido do PCC, ó, aqui, ó, a área do Araguaia. Por isso que é muito citado, né? A Guerra do Araguaia. Porque esses caras vinham de lá e já vinham pra cá, pra tocar o terror. Eles queriam o quê? Tomar a terra do povo, fazer baderna e fazer aquilo. A própria ex-presidente aí, ou ex-candidato a presidente que tá apoiando o PT. Todo mundo conhece ela aí como Luiza Helena? É Luiza Helena? Não, Luiza Helena não, é a outra. As duas se parecem. Mas essa que tá concorrendo agora com o que concorreu com o Bolsonaro e desceu o pau. Pois é, ela tem foto dela lá nesse lugar aqui, ó. Foram pra lá, todo mundo foi treinado lá fora pra vir pra cá. Aí depois fica se fazendo de vítima. Não são vítimas, são terroristas. Eu vou parar o vídeo por aqui, depois eu continuo na terceira parte ou segunda parte do vídeo. Na terceira parte do vídeo, essa é a segunda.